E aí, pessoal? Esse é um vídeo bem rápido que explica um pouco da anatomia de um arquivo de input utilizado pelo Orca. Bom, o Orca tem um dos arquivos de input mais simples que eu já vi. Quero dizer, é muito simples de compreender o que está acontecendo no seu arquivo de input e realmente ele é bastante gentil com relação ao modo como ele trata as coisas que você escreve. Por exemplo, o Orca não é case sensitive. Você pode escrever suas palavras-chave tanto em maiúscula quanto em minúscula e ele não vai reclamar B3 lip. Ele não vai reclamar da diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Eu prefiro manter a escrita consistente só por uma mania minha, né? Podem chamar de uma noia que me persegue. Mas eu prefiro manter a indentação e também o estilo de caixa que eu uso, caixa alta, caixa baixa, bastante consistente, porque o arquivo de input fica mais bonito. Basicamente, o arquivo de input ele consiste em 3 seções. A primeira seção, que começa sempre por pontos de exclamação, por exclamações, é a seção de palavras-chave. Aqui é onde você vai ajustar de uma forma não muito rebuscada o que você quer que o Orca calcule para você. Você pode colocar várias palavras-chave em uma linha ou pode colocar vários blocos começando por essas exclamações e adicionar mais e mais palavras-chave aqui conforme você queira. Não haveria diferença nenhuma se eu decidisse simplesmente copiar essas palavras-chave e utilizar todas em uma linha só. O Orca realmente não se importa com isso. Mas o importante é se lembrar de que a primeira seção utilizada no arquivo de input é essa seção começada por exclamação que contém as principais palavras-chave utilizadas no seu cálculo. A segunda parte, a segunda seção importante de um arquivo de input é o que nós chamamos de blocos. Os blocos, na verdade, eles são extensões das palavras-chave que foram especificadas aqui. Nesses blocos, nós podemos, por exemplo, como eu posso dizer, refinar os parâmetros que foram passados aqui. O fato é que a seção que contém as palavras-chave não permite um grau de refinamento muito grande. Se você quiser refinar como cada um desses comandos vai ser executado, o que você faz é adicionar um novo bloco e nesse novo bloco você vai acrescentar parâmetros. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra-chave very tight SCF. Um comando utilizado pelo Orca que me permite calcular ciclos de SCF, de cálculo do campo autoconsistente, com um alto nível de precisão. Mas o fato é que o cálculo de ciclos SCF ele segue uma regra. Se não me engano, o número de iterações que vai ser tentado pelo Orca é igual a 5 vezes o número de átomos do seu sistema. Então, se você está lidando com a água, por exemplo, ele vai tentar fazer a convergência do SCF 3 vezes 5 vezes. Ou seja, se em 15 ciclos ele não conseguir, ele desiste e retorna um erro no cálculo. Você pode refinar isso. Aqui, a palavra-chave very tight SCF me diz que o cálculo vai ser com um alto nível de precisão, mas eu posso, por exemplo, adicionar o bloco sempre começando com esse símbolo de porcentagem,
a palavra-chave que eu quero refinar. Pronto, acabei de adicionar um bloco no meu input. Esse é um bloco com um comando para o SCF. O que eu digo aqui é, ok, eu adicionei aqui nesse bloco de palavras-chave, aqui nesse campo de palavras-chave, que eu quero que o SCF seja muito preciso, que ele tenha uma pequena tolerância a erros. Ele vai precisar de valores muito próximos com, como eu posso dizer, vai precisar de valores com diferenças de energia muito próximas de zero para considerar que o cálculo de SCF acabou. Só que eu posso dizer aqui, adicionando um bloco SCF, parâmetros mais refinados. Existem várias palavras-chave que podem ser utilizadas para alterar o comportamento do cálculo do SCF. Por exemplo, aqui eu disse para ele, max iter, diz o número máximo de iterações vai ser 999 ciclos. Isso significa que o meu cálculo do SCF vai ser feito até chegar a 999 ciclos e se ele não conseguir, ele desiste. Então, o que eu fiz foi alterar o comportamento do cálculo do SCF adicionando esse bloco a mais, começando sempre com porcentagem para qualquer bloco novo e sempre terminando com a palavra end. Como vocês estão vendo aqui, o bloco output também eu sempre uso imprimindo os orbitais moleculares nos meus resultados. Isso é muito importante para mim. E como o Orca não faz isso, o que eu preciso fazer é adiciono aqui esse bloco output e digo para ele, eu quero que você imprima para mim os orbitais moleculares. Aqui nesse outro bloco, eu quero que você realize 999 iterações do SCF antes de desistir. E a verdade é que existem muitas outras palavras-chave que podem ser adicionadas aqui dentro de modo a modificar o comportamento do meu cálculo do campo autoconsistente. O próximo bloco é o bloco que contém a geometria do sistema. A geometria que eu quero dizer são as coordenadas dos átomos que vão ser calculados pelo Orca. Nesse caso, nós estamos utilizando as coordenadas mais comuns que as pessoas costumam trabalhar, que são coordenadas x, y, z. Você imagina cada átomo como sendo posicionado no espaço representado por 3 coordenadas x, y e z. E no fim das contas, isso acaba representando sua molécula. Nesse bloco, onde você especifica a geometria do seu sistema, você diz aqui como está sendo feito o cálculo, quer dizer, qual é o tipo de sistema de coordenadas que está sendo utilizado. É um sistema de coordenadas x, y, z, como nós estamos vendo aqui, x, y e z. E eu passo também alguns parâmetros da configuração eletrônica da minha estrutura. Por exemplo, qual é a carga e qual é a multiplicidade do meu sistema. São os dois valores que são passados aqui. Esse bloco de geometria, ele começa com um asterisco e termina com asterisco. O Orca tem a possibilidade de, além de trabalhar com coordenadas x, y, z, trabalhar com o chamado Z-Matrix, que eu tenho um exemplo aqui. Aliás, essas coordenadas que eu representei aqui para vocês são as coordenadas do propeno. Não adianta chamar de propeno, né? Mas são as coordenadas do propeno. Essas mesmas coordenadas estão representadas aqui em Z-Matrix. Algumas pessoas preferem trabalhar com Z-Matrix e, na verdade, para alguns cálculos, o Z-Matrix é melhor quando os elementos de simetria forem muito importantes para os seus cálculos. Por quê? O Z-Matrix representa a sua estrutura, a sua molécula, através dos átomos
que são contidos nessa molécula, e também os comprimentos de ligação, os ângulos formados entre 3 átomos e o ângulo diedro formado entre 4 átomos. Então, esse esquema de representação pelo Z-matrix é bastante complexo. Vocês podem ver comparando ele com uma representação em coordenadas XYZ. A coordenada XYZ parece muito mais limpa e fácil de entender do que o esquema de coordenadas pelo Z-matrix. Mas a verdade é que quando você trabalha com Z-matrix, que também é chamado de esquema de coordenadas internas, e por isso aqui ele está representado por int, no Z-matrix você acaba facilitando com que o sistema trabalhe com elementos de simetria. E para alguns tipos de cálculo isso vai ser muito importante. Outra coisa que você também pode fazer quando você está trabalhando com o input do Orca é gerar um arquivo XYZ de coordenadas. Então eu posso, por exemplo, vir aqui em um software qualquer, como no caso do Avogadro, desenhar a minha estrutura. Vou desenhar mesmo o propeno, fazer uma otimização geométrica rápida e salvar essa estrutura. Aqui salvar como, área de trabalho, coordenada XYZ. Propeno. Propeno. Salvei na minha área de trabalho e o que eu posso fazer é não representar as coordenadas no meu input. Em vez disso, colocar xyz file e simplesmente entrar com o nome da estrutura do arquivo XYZ que eu acabei de salvar. Pronto. O que o Orca faria é, se o arquivo propeno XYZ estiver na mesma pasta que o meu input, o Orca vai então ler as minhas coordenadas diretamente desse arquivo aqui, em vez de precisar que eu entrasse com as coordenadas XYZ explicitamente. Basicamente, é isso. Como eu disse, o arquivo de input do Orca é simples, não existe grandes mistérios. A maioria das pessoas trabalha com coordenadas XYZ, mas para alguns cálculos muito específicos, esse sistema de coordenadas internas, ou Z-matrix, ele é adequado, ele é ideal. Entretanto, para o uso de uma grande quantidade de casos, a maioria esmagadora de casos, nós vamos nos ater mesmo às coordenadas XYZ. Espero que tenha sido clara essa explicação e qualquer dúvida, basta perguntar nos comentários. Um abraço.